Primeiramente, boa noite aí a todos. Meu nome é Matheus, né, sou da psicologia do décimo semestre, né, para quem não me conhece aí. Dando continuidade, né, nosso vídeo anterior, que a gente conversou um pouquinho, né, uma introduzida dos pensamentos automáticos. A gente falou um pouquinho de que é os pensamentos automáticos, como funciona, algumas fases, né, da identificação desses pensamentos automáticos, as características, a importância de a gente identificar esses pensamentos automáticos, como a gente explica aos pacientes, né, esses pensamentos automáticos. E dando continuidade a esse tema, né, o nosso próximo subtópico, né, desse tema que a gente vai conversar um pouquinho, seria, né, diferenciando o pensamento automático das interpretações. Quando você pergunta, né, sobre os pensamentos automáticos do seu paciente, né, está procurando nas palavras ou imagens reais que passam pela mente, né, dele. Até que tenham aprendido, né, a reconhecer esses pensamentos, alguns pacientes relatam interpretações, as quais podem ou não ter sido pensamentos reais. Tá? O próximo tópico, né, que a gente vai conversar é especificando pensamentos automáticos implícitos no discurso. Os pacientes precisam, né, aprender a especificar as palavras reais, né, de que passam pelas suas mentes para variáveis efetivamente. A seguir, irei apresentar alguns exemplos, né, desses pensamentos implícitos versus nas palavras reais. Aqui, né, é um quadro, né, onde você tem duas fases, né? Tem aqui do lado esquerdo, né, expressões explícitas, e do lado direito, né, são os pensamentos automáticos reais, né? Diferenciando um do outro, né? Algumas expressões explícitas, né, que eu trago para vocês, né? Primeiro, né, acho que eu estava preocupado, né, preocupado com o que ela ia me dizer, né, ou não sei, né, se ir falar com o chefe, por exemplo, não seria uma perda de tempo, né, ou então, né, não conseguiria começar a ler isso. Bom, os pensamentos reais, né, diferenciando aí das expressões explícitas, né, para os pensamentos reais você começa a identificar dessa forma, né? Então, ela vai me criticar um pensamento real, provavelmente vai ser uma perda de tempo se eu for outro pensamento real, ou não consigo fazer isso, outro tipo de pensamento real, aí diferenciando aí entre essas duas formas, né, de se analisar aí esses pode acontecer, né, de encontrar aí esses dois fases desses pensamentos, né, que uma expressão, outra pensamento real. No nosso próximo tópico que a gente vai conversar, né, que é mudando a forma dos pensamentos telegráficos ou em formas de perguntas. O que é isso que quer dizer? Os pacientes também podem relatar seus pensamentos que não são completamente especificados, né? É difícil avaliar pensamentos telegráficos, né? E você deve estimular o paciente a expressar o pensamento de forma mais integral, né? Perguntando o significado do pensamento. Por exemplo, né, quando ela obteve o pensamento, né? Oh, não. O significado para ele seria, né, era, minha ex-mulher vai ficar furiosa com isso. Droga. Foi uma expressão da ideia de Maria, né, de que deixar o meu telefone em casa foi onde eu disse. Né, essa técnica é ilustrada no exemplo, né, a seguir. Pois bem, né, a psicoterapeuta ela indaga, né, para a sua paciente, né, o que passou pela sua mente quando você ouviu falar da reunião de família. O paciente responde, oh, eu pensei, né, a psicoterapeuta indaga novamente, você consegue especificar esse pensamento? O que isso significa? O paciente aí vai e responde, né? E se a minha ex-mulher estiver lá, ela pode me ser muito desagradável. Né? Se o paciente não conseguir o seu pensamento, você pode tentar, né, apresentar um pensamento oposto. Qual significou? Isso não é muito bom? Pode ser uma boa ideia apresentar um pensamento oposto em vez de seu palpite sobre o pensamento real, pois o paciente pode concordar com sua hipótese, mesmo que ele não seja
exatamente o que passou pela sua mente. Os pensamentos automáticos são algumas vezes expressos, né, da forma de perguntas, né, as quais também são propícias a uma avaliação. Quando isso acontece, oriente no paciente a expressar seus pensamentos de forma de uma afirmação antes de ajudá-lo a avaliar. Facilita aí a avaliação, né? Como a gente é demonstrado, né, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Onde a psicoterapeuta ela pergunta ao seu paciente, né? Então, você pensou, e se eu não conseguir o emprego? O paciente responde sim. Aí o psicoterapeuta dá novamente, né, para esse paciente. E o que poderia acontecer, né, se você não conseguir o emprego? O paciente responde: provavelmente, né, ninguém vai me contratar. O psicoterapeuta indaga novamente. Então podemos dar uma olhada nesse pensamento de que você não consegue esse emprego, provavelmente ninguém irá contratá-lo. Esses são alguns exemplos, né, de como expressar esses pensamentos automáticos dos pacientes que estavam, né, em uma forma de pergunta, indagando com o que estavam preocupados ou o que mais temiam, né, que pudesse acontecer caso deparassem, né, com uma situação difícil. Essa forma aí que é mais fácil, né, para vocês, né, terapeutas, analisarem, né, conseguirem decifrar e analisar, né, esse pensamento automático desses pacientes. Aqui eu trouxe mais um quadro, né, dividindo, né, entre perguntas e afirmação, para vocês ficarem mais fáceis aí para conseguir compreender essa parte dessa aula. Né? No quadro à esquerda, né, as perguntas, né, será que vou conseguir lidar com isso? Não vou aguentar se ela for embora? Vou aguentar, perdão, se ela for embora? E se eu não conseguir fazer algo, como eu vou resolver isso? E se eu não conseguir mudar, por que isso aconteceu comigo? Né? E o outro lado, né, que é o quadro da afirmação. Né? Não vou conseguir lidar com isso. Não vou aguentar se ela for embora. Vou perder meu emprego se não conseguir fazer. Não vou conseguir resolver isso. Não vou ser infeliz para sempre se não conseguir mudar. Né? Ou então isso não deveria ter acontecido comigo. Então essas são as formas aí que podem aparecer desses pensamentos automáticos. O próximo tópico, né, da aula que a gente vai conversar um pouco mais, né, é a dificuldade da identificação desses pensamentos automáticos. Algumas vezes, né, os pacientes ele simplesmente não sabe a resposta para o que está pensando, passando pela sua mente. Né? Você pode usar várias técnicas, né, para ajudá-lo quando tiver dificuldades para identificar esses pensamentos automáticos de uma situação passada, para prever esses pensamentos automáticos em uma situação futura, para identificar os pensamentos que surgem na própria sessão. Então, experimente, né, uma dessas técnicas a seguir. A primeira, né, intensifique a resposta do paciente. Outra técnica, faça com que o paciente visualize a situação estressante. Né? Se a situação envolver outra pessoa, sugira que o paciente a recrie uma dramatização com você. Investigue essas imagens. Né? Ofereça pensamentos que você acredita que provavelmente são opostos aos pensamentos do paciente. Né? Pergunte sobre o significado da situação. Enfim, né, nosso próximo tópico, né, que a gente vai conversar nessa aula, né, intensificando respostas emocionais e fisiológicas. Né, para ajudar, né, os pacientes a obterem maior acesso a esses pensamentos, tente aumentar sua excitação emocional e fisiológica, né, como demonstrado no exemplo a seguir. A psicoterapeuta indaga, né, ao seu paciente, quando chegar a hora de tomar o café da manhã com seus amigos no domingo, o que você acha que estará passando pela sua mente, né, nesse momento? O paciente responde: não tenho certeza. O paciente indaga, a psicoterapeuta indaga novamente, né, como acha que estará se sentindo? O paciente responde: provavelmente ansioso. O psicoterapeuta indaga novamente, onde acha que sentirá a ansiedade? O paciente responde aqui, colocando a mão sobre o abdômen, no estômago. Né? O psicoterapeuta indaga novamente: você consegue ter a mesma sensação agora? O paciente responde concordando com a cabeça. O psicoterapeuta indaga novamente: então, você está em casa, está pensando em sair.
Se está pensando nisso aí, está se sentindo ansioso. Você pode sentir isso no seu estômago? O que você está passando pela sua mente nesse momento? O paciente responde. E se eles, na verdade, não quiserem ir até lá? E se eles, na verdade, não quiserem me ver? Às vezes, essas situações aí podem acontecer, né? Visualizando a situação, é o próximo tópico que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Às vezes, pode ser útil, né, quando o paciente descreve a situação, né, em detalhes e então visualiza novamente, né, como demonstrado aí no exemplo a seguir. Pois bem, né, psicoterapeuta lendária. Ok. Você estava na casa do seu filho no começo dessa semana e começou a se sentir meio muito abalado. O paciente responde sim, né? A psicoterapeuta indaga novamente o que estava passando pela sua mente. O paciente responde, não sei. Eu só estava me sentindo muito mal. A psicoterapeuta indaga novamente. Você pode descrever assim, né, para mim? Que horas eram? O que você estava fazendo? O paciente responde, né? Eram quase 6 horas. Meu filho ainda não tinha chegado no trabalho. Minha nora estava na cozinha e eu estava sentado sozinho na sala. O psicoterapeuta indaga novamente, onde estavam seus netos? O paciente responde, estavam no andar de cima, no quarto deles. O psicoterapeuta indaga novamente, bem, como você consegue ver na cena, né, como se estivesse acontecendo nesse momento? Você está na sala, está sentado em alguma cadeira ou no sofá, ou como é a sua postura? O paciente responde, estou no sofá meio atirado. Você deve ter indaga novamente, né? E seu filho ainda não está em casa. Sua nora está na cozinha. Você consegue ouvi-las em seus afazeres? Você sabe que seus netos estão no andar de cima, mas está sentado sozinho, totalmente sozinho, e pensando, o paciente responde, né? Eu tinha uma vida tão boa, agora nada é tão bom para na minha vida. Recriando, né, uma situação pessoal por meio da dramatização, é nosso próximo tópico que a gente vai conversar nessa aula. Pois bem, né, nessa recriação, no início dos pacientes descreve verbalmente que disse o que, né, depois fazem o próprio papel enquanto você, o papel da outra pessoa na interação, como demonstrado no exemplo a seguir, é uma forma, né, de a gente conseguir ah, acessar, né, esse pensamento disfuncional, esse pensamento automático que o sentido não consegue expressar, né? Pois bem, psicoterapeuta indaga, né? Então, você estava se sentindo deprimido enquanto conversava com seu vizinho. O paciente responde, sim. Seu terapeuta indaga novamente, né? O que você estava passando pela sua mente enquanto falava com ele? O paciente responde, não sei. Eu só estava muito deprimido. Né? Seu terapeuta indaga novamente. Você pode me contar o que disse a ele e o que ele lhe disse? O paciente responde, né? Descreve uma cena interação verbal. Se o terapeuta indaga novamente, podemos tentar uma dramatização. Eu serei o seu vizinho e você será você. O paciente responde o quê? Se o terapeuta indaga novamente, e quando estivesse fazendo essa dramatização, veja se você consegue descobrir o que estava passando pela sua mente. O paciente concorda, acenando com a cabeça. Pois bem, né? Aí o psicoterapeuta começa, né? O que você diz primeiro? O paciente responde, posso lhe fazer uma pergunta? O psicoterapeuta responde, é claro. O paciente responde, pergunta, né? Eu preciso muito de um emprego. Você acha que eu poderia perguntar ao seu chefe se ele estaria precisando de alguém? O psicoterapeuta responde, não sei. Você já tentou no shopping center? Uma das lojas pode estar contratando. O paciente responde, né? Não sei se eu quero trabalhar no varejo. O psicoterapeuta indaga novamente. Eu gostaria de poder lhe ajudá-lo, mas, ok, fora do meu papel agora. Você tinha consciência, né, do que estava passando pela sua mente após essa encenação, fica mais fácil, né, de o paciente ele conseguir acessar esse pensamento. O paciente responde, sim, estava pensando que ele não queria me ajudar. Ele deve achar que eu queria fazer um trabalho ruim. E isso fica mais fácil, como demonstrado aí nesse exemplo, de acessar esse pensamento automático, justamente quando o paciente ele não consegue acessar de forma abrupta, né? De forma mais fácil, né? De forma imediata. Precisa de umas técnicas para ajudá-lo.
Próximo tópico, né, que a gente vai conversar, né, é investigando essas imagens, né? Se você tiver consciência de uma imagem e sua própria mente, enquanto o paciente está descrevendo uma situação, utilize-a como um estímulo para que lembre de lhe pedir que experimente uma imagem. Algumas vezes é difícil identificar esses pensamentos automáticos. Deixe-me perguntar, né, quando você pensou que poderia ver sua ex-mulher na festa de aniversário do seu filho, teve uma imagem na sua mente, né, de como ela estaria? Aí você faz essa pergunta, dessa forma que para a gente conseguir acessar esses pensamentos, né, automáticos. Próximo tópico, né, que a gente vai conversar é sugerindo, né, um pensamento oposto. É interessante, né, observar que os pacientes algumas vezes têm maior acesso aos seus pensamentos quando eles apresentam o pensamento que acredita ser o oposto dos seus pensamentos reais, né, como foi demonstrado aí nesse exemplo a seguir. O paciente fala, né? Não sei o que provavelmente passará pela minha mente enquanto me arrumo para fazer a entrevista de emprego. Tudo o que eu sei é que vou estar muito ansioso. Né? Eu imagino que você não estará pensando no quanto provavelmente a entrevista será ótima. O paciente responde, com certeza não. Provavelmente vou estar pensando, né, que eu vou estragar tudo. Próximo tópico, né, que a gente vai conversar um pouquinho, né, identificando o significado, perdão, da situação. Quando os pacientes têm dificuldade para acessar seus pensamentos, você pode perguntar o que a situação significou para eles, como demonstrado nesse exemplo a seguir. O terapeuta indaga ao seu paciente, né, o que significou para você o fato de não ter conseguido emprego. O paciente responde que não sou bom o suficiente, provavelmente jamais vou conseguir o emprego. Agora deixo aqui chamar atenção, né, para uma observação importante que eu trouxe aqui para vocês. Né? Seja cuidadoso quando ao uso excessivo das técnicas, quando o paciente tiver dificuldades para imaginar os seus pensamentos. Ele pode se sentir interrogado ou achar que fracassou. Minimize a importância de identificar esses pensamentos específicos. Bem, algumas vezes esses pensamentos são difíceis de captar. E isso não é um grande problema. Que tal se passarmos para o próximo tópico da sessão? O próximo tópico, né, da aula que a gente vai conversar, nessa aula de hoje, né, ensinando o paciente a identificar seus pensamentos automáticos. Conforme já comentado nessas aulas passadas, você pode ensinar, né, o paciente a identificar seus pensamentos automáticos desde a primeira sessão do paciente, né, como demonstrado no exemplo assim. Pois bem, né, a sua paciente, né, Maria, na próxima semana, quando notar que seu humor está piorando ou que está fazendo alguma coisa que não é útil, você poderá parar e se perguntar: o que está passando pela minha mente nesse momento? O paciente responde sim. Escuta indaga novamente: será que você poderia anotar algum desses pensamentos no papel ou no seu telefone? O paciente responde ok. A escuta indaga novamente, mas não se preocupe, né? Se estiver algum problema em identificar o que está passando. Essa é uma habilidade e você vai melhorar esse aspecto com o tempo. Algumas observações importantes, né? Primeiro, em sessões posteriores, você também pode ensinar explicitamente algumas técnicas, caso a pergunta básica, o que está passando pela sua mente agora, não seja efetiva. E, por fim, né, se você ainda estiver com problemas para identificar o que está passando pela sua mente, a imagem mostrada no próximo slide pode lhe ajudar. Que tal experimentar algumas dessas perguntas essa semana, caso não consiga identificar o que está passando? E aqui são essas perguntas. Né? Primeiro, o que está passando pela sua mente, ou o que estou pensando, ou então, o que definitivamente não estou pensando, né? Identificando um pensamento oposto, né? Que pode ajudar a estimular, a reconhecer um pensamento real. O que a situação significa para mim, né? E, por fim, como estou fazendo uma previsão. Estou fazendo uma previsão, ou lembrando de alguma coisa. Né? Um lembrete aí só para facilitar nesses pensamentos. Né? A gente conseguir identificar os nossos pensamentos automáticos. E, por fim, né, resumindo essa nossa aula de hoje, né, esse capítulo dessa aula, né,
Os pensamentos automáticos coincidem, né, com um fluxo de pensamentos mais manifestos, né, surgem espontaneamente, né, e não estão baseados em uma reflexão ou deliberação. As pessoas, em geral, têm mais consciência da sua emoção do que do comportamento associado. Né? No entanto, com um pouco de treinamento, elas podem tomar conhecimento do que está passando pelas suas mentes. Os pensamentos automáticos estão associados, né, às emoções específicas, dependendo do seu conteúdo e significado. Eles são uma frequência breves e fugazes e podem ocorrer de forma verbal ou imaginária. Às vezes, as pessoas costumam aceitar seus pensamentos automáticos como verdadeiros, nem sem reflexão ou avaliação. Identificar, avaliar e responder seus pensamentos automáticos de uma forma mais adaptativa, geralmente produz uma mudança adaptativa no afeto, né, e no comportamento. E aqui eu deixo, né, meu e-mail de contato para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, né, alguma curiosidade de algum vídeo que vocês queiram que eu traga, né, que eu estaria aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Né. Ou caso queiram também, podem usar aí os comentários desse vídeo, né, para estarem perguntando aí as suas dúvidas, sugestões, né, que eu estarei aí à disposição para melhor ajudar vocês. No mais, muito obrigado pela atenção, né, espero que vocês tenham compreendido esse capítulo, né, tenha aí facilitado vocês na hora desse entendimento, né, das avaliações, de você conseguir identificar seus pensamentos automáticos. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!